Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui tomando meu chimarrãozinho, agora são 7h15 da manhã, dia 19 de 8 de 2025. Galera, eu vou trazer para vocês aqui, nesse vídeo, um pouquinho da visão do gráfico do índice das criptomoedas, mais especificamente do Ethereum, né? Primeiro passar do índice do que aconteceu no dia de ontem, tá? E do Ethereum daquilo que eu estou pensando pro ativo, tá bom? É, com base naquele primeiro vídeo, que é praticamente um curso para você. Então, se você quer aprender a fazer day trade, se você quer aprender a ter trades assertivos e com boa lucratividade, assista aí o primeiro vídeo, tá? Vamos lá. Aqui no mini índice, pessoal, lembrando que nós tínhamos aqui no semanal. Esse vídeo vai ser bem curtinho, tá? Não vai ser longo igual outro, porque vai ser só para realmente passar aqui a minha visão. Lembrando que no semanal nós tínhamos este movimento aqui, então o preço fez um topo mais baixo, rompeu o fundo, está testando esse fundo aqui. Então o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar na continuidade desse movimento de baixa, tá? Para vir testar no mínimo o fundo que ele deixou aqui no semanal, ou para ele romper e vir testar esses fundos aqui para trás, tá? Então é nisso que eu penso no índice, tá? Na Bolsa Brasileira aqui. Então, eu sabendo disso, o que eu vou procurar? Vou tentar procurar por oportunidades de venda. Significa que não vai ter oportunidade de compra? Não significa. Você pode, sim, ter oportunidades de compra, mas sabendo que quando chegar em regiões de venda, você tem que ficar atento para realizar essas vendas, tá? Então, vamos lá. Sabendo que eu tenho uma possibilidade de venda pelo semanal, vamos ver o que o preço entrega num tempo gráfico menor para a gente. Bom, é, já consigo identificar pelo dia anterior, pelo dia 17, e naquele dia o preço devolveu, chegou nessa região aqui e devolveu no final do dia uma baita de movimentação de baixa aqui. Nós temos essa movimentação de baixa que acabou deixando esta máxima aqui, tá? No outro dia, o que o preço fez? O preço acabou dando uma movimentação grande de alta, o que já diz para mim, opa, podemos retestar aquela máxima. Vamos ficar alerta para possíveis movimentos de compra, tá? É... Então, sabendo disso, que eu tenho esta máxima aqui, o preço devolveu, então vendedores apareceram, mas compradores novamente, aqui ó, no próximo dia, no início do pregão de ontem, né, ele já mostrou interesse novamente comprador. O que eu preciso? Para eu poder comprar, eu preciso estar com uma base de suporte. Eu não consigo ver nada de suporte aqui no 15, no 5 minutos. No 5 minutos eu até consigo enxergar mais depois, tá? Mas nesse movimento aqui eu não consigo ver compra. Eu conseguiria ver compra talvez nesse gatilho aqui, mas ele acabou trabalhando abaixo. Então, o que eu espero? Eu espero novamente ele devolver esse gatilho e fazer o pullback. E foi o que aconteceu. Olha aqui, ó. Nós tínhamos esse movimento de alta, nós tínhamos aqui essa máxima que poderia ser testada por causa desse movimento de alta, tá? E aqui provavelmente, com certeza, eu pensaria em venda, dependendo como o preço chegasse lá. Então, ele teve esse movimento de alta, nós tínhamos essa região de suporte bem aqui, que é esse gatilho, porque se você for olhar talvez no minuto, isso daqui é um pivôzinho de alta, uma quebra de estrutura, exatamente isso. Olha aqui, ó. O preço veio, fez esse movimento aqui, ó, e rompeu. Então, aqui é uma região muito interessante nessa faixa aqui amarela de compra. Se o preço chega aqui de uma forma de pullback, igual eu ensinei no vídeo anterior, se ele quebra estrutura, faz pivô. Mas não foi o que aconteceu. O preço acabou devolvendo esse topo aqui, ó, e trabalhando abaixo, ficou acumulando nessa regiãozinha aqui, e de repente ele, bum, estourou para cima. Então, quando ele estoura para cima e volta a retestar essa região aqui, então quando ele estoura para cima e volta a retestar essa região aqui, ó, posição ABC aqui, ó, um canalzinho expandido. Então, não uma estrutura aqui de alta, eu consigo comprar com stop aqui no fundo para ir até a máxima deste movimento aqui, tá? Poderia estar pensando aqui, porque eu já tinha ideias de venda nessa região, tá? Mas vamos ficar
tentar garantir lucros, né? Porque ainda está muito arriscado, porque você está numa região semanal de venda. Quem disse que não pode entrar antes de venda, né? Então, compras nessa região é muito mais arriscadas. Poderia ter comprado aqui, sabendo do risco, e você tem uma oportunidade, com stop aqui de 275 pontos, com alvo de 580, tá? Podendo estender esse trade até a máxima do movimento. Bom, chegou naquela máxima, nós estamos num topo, numa resistência, então, e nós estamos pensando na venda por causa do semanal, por causa daquele fundo rompido. Vou analisar a característica desse movimento. Pessoal, olha essa característica aqui. Não é aquela mesma característica que nós tínhamos falado de topo duplo, fundo duplo, quando o preço devolve muito uma região e ele volta a retestar essa região. E ó, olha só o movimento. Esse movimento fraquinho aqui. E quando ele chega aqui, foi exatamente no ponto, tá? Exatamente no ponto aqui que o preço acabou testando. Então, quando ele chega assim dessa forma assim, quando ele devolve muito, tem uma região que mostra vendedor e ele chega capenga desse jeito aqui, ó. No primeiro quebra de estrutura, pivô de alta, quando ele toca na região, foi bem aqui. Vou aproximar para vocês poderem observar. Então, quando ele toca na região, olha lá, faz o pivôzinho de baixo aqui, ó. Você entrou no trade, tá? Entrou no trade. Ah, não consegui pegar nesse primeiro movimento aqui, tá? Espera o pullback do movimento. Poderia ter pegado o trade aqui, com o stop na máxima. Você teria pego aqui até aonde? Pessoal, eu vou tentar olhar num tempo gráfico maior, onde que eu tenha um suporte, né? Então, eu consigo observar que eu tenho essa região de suporte aqui, que o preço fez esse movimento, ó. Então, eu poderia estar pensando em realizar esta venda, e pode me dar este alvo aqui para baixo, tá? Ele pode me dar esse alvo aqui para baixo, mas eu tenho que entender que o preço se movimenta em ondas, e ele deixou esta onda aqui, né, até essa faixa de preço. Então, esta vendinha aqui dá mais ou menos quantos pontos? Eu entrei aqui, me dá mais ou menos 800 pontos para levar esse trade até aqui embaixo. Não foi o que aconteceu. No final do dia, sem volume, sem interesse, ali ele até deu mais uma entrada, tá? Aqui no próprio 15 minutos você consegue ver que ele fez esse movimento aqui. Ó, olha os pullbacks acontecendo no 15 minutos. Então, região de resistência, rompeu o fundo. Se você não entrou naquele momento, ó, veio fazer pullback. E novamente, rompeu o fundo, olha aqui de novo o preço fazendo pullback. Então você consegue fazer vários trades só analisando, pessoal, a característica do movimento com probabilidades, tá? Macro, probabilidade macro, comprimento de fundo. Tendência de baixa, probabilidade. Região de resistência, que foi devolvida muito forte. Preço característico de sem interesse de continuação. Rompeu o fundo, espera pullback, vê se o pullback tem característica de pullback e entrou no trade, pessoal. Então é exatamente isso que vocês têm que fazer, tá? Agora vamos para as criptomoedas no Ethereum aqui. Agora no Ethereum, vamos lá. Mostra uma coisa aqui. No Ethereum, que eu tenho que passar mais uma visão. O índice eu não consegui gravar, tá? Então por isso que eu acabei falando um pouquinho sobre o dia de ontem. Agora sobre o Ethereum, tem uma possibilidade bem interessante aqui de compra que eu estou observando. Primeiro, se eu for olhar aqui no semanal, mensal, diários, aqui são topos que ele acabou de romper, tá? Ainda no semanal ainda não fechou essa vela, ainda falta 12 dias, mas no mensal, quer dizer, mas no semanal nós já temos rompimento de velas aqui, tá? Essa região de suporte. Por que eu penso, o que eu estou pensando no Ethereum? Eu estou pensando que ele ainda tem que vir fazer o teste nessa máxima aqui. E tem grandes probabilidades de fazer teste nessa máxima. Por quê? Porque olha esse movimento aqui explosivo. Esse movimento de alta aqui, tá? Além desse movimento já bem interessante de alta, nós também temos o rompimento dos topos aqui intermediários, né? Então essa faixa de preço aqui é uma região de suporte.
E estou observando outra coisa ainda mais interessante. Repare que quando o preço ele rompe esta linha aqui, vou marcar essa linha alaranjada. Quando ele rompe essa linha alaranjada, que são aqueles topos intermediários, ele ainda não realizou esse teste desse rompimento. E ele deixou aqui, ó, uma liquidezinha. Essa liquidez aqui abaixo desses fundos aqui. E por que que eu acho que ele aqui vai ser uma boa oportunidade de compra? Realmente. Por quê? Por causa que nós temos ainda máxima para ser testado, nós temos rompimento de topos intermediários, nós temos aqui uma liquidez acontecendo nessa região, que poderia, sim, até deu uma comprinha aqui, ó, nesse pullbackzinho desta região, mas como ainda está aberto, esse topo que é muito relevante, todo mundo está enxergando aquele topo, né, rompido, para poder realizar compras ali, então acredito que realmente o preço venha até esta região da linha laranja. Ou apenas capturar o fundinho aqui destes candles aqui, desses gatilhozinhos. Por quê? Porque repara que nós temos aqui, depois dessa acumulação, um grande movimento de alta. Esse movimento de alta aqui foi seguido depois por uma correção muito fraca. Eu consigo enxergar isso aqui no 4 horas. Repare que o preço ele fez este movimento de alta, ele acumulou, então aqui nessa, lateralizou aqui e pum, para cima. Aí você até teve uma comprinha quando ele voltou nesse reteste aqui, que pagou mais ou menos aqui, se você entrou mais ou menos olhando o tempo gráfico menor, né? Você pagou aqui, chega de 3%, 3% e meio, mas ele tá voltando para a base desse movimento de uma forma de correção como se fosse o fundo duplo, aquela característica do fundo duplo, né? Ele vem no movimento explosivo e ele volta, ó, devagarzinho, tá vendo? Até deu uma vendinha aqui, que ele rompeu o fundo. Então, pode ser que, se ele chegar nesse fundo, ele quebrar a estrutura, né, no tempo gráfico menor aqui, a gente consiga realizar uma compra para vir testar aqui acima. Então, fizemos uma compra aqui para vir aqui. Claro, eu estou só fazendo uma suposição porque eu não vou entrar no tempo gráfico de 4 horas, tá? É só mais ou menos a mesma ideia, a mesma característica que eu espero aqui num tempo gráfico menor. Então nós temos esta região aqui, tá? Para vocês pensarem em compra. Essa faixa aqui é uma faixa que eu tenho que pensar em compra. E este suporte aqui, tá? Da linha laranja, pensar em compra. Temos todos os indícios de compra, tá? Todas as características já acontecendo para compra. Agora eu só preciso que o micro se alinhe, porque eu já tenho a característica, eu já tenho a região de liquidez, eu já tenho região de suporte, de um rompimento, eu já tenho a característica do movimento de alta, eu já tenho a característica da queda sem interesse, tá? Então eu só preciso que lá num 15 minutos, num 5 minutos, enfim, nesses tempos gráficos, ele se alinhe, tá? Chega nessa região, se alinhe fazendo um pivô de alta, devolvendo o último fundo quando é pivô de alta, não esqueçam disso, ou realmente realizando a quebra de estrutura, o último topo, tá? Então, nisso eu tenho boas chances do preço aqui vir pagar pra gente até aquela máxima novamente, tá? Se não chegar lá e romper tudo, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. Levo primeiro sempre o trade na máxima do movimento, então eu vou levar ele quando ele vem na correção, primeiramente na máxima do movimento, tá? O pullback e a expansão desse movimento. Porque eu não sei se daqui o preço vai continuar a subir ou se ele vai retornar a fazer um topo duplo, tá? E primeiro nessa máxima, nesse movimento, depois na máxima lá do mensal, que ainda falta ainda teste naquela região, acredito que vá pela força do movimento, tá bom? Então vamos ver aqui só quanto que dá esse trade. Então se a gente entrar mais ou menos aqui, que seja no fundo dessa liquidezinha aqui, a gente chega aqui com o stop aqui, dá mais ou menos 8-1, dá 17% trade, viu? Mas bem lucrativo mesmo, tá? Vai depender muito de como que a gente consiga pegar esse trade no tempo gráfico menor. Mas eu tenho grandes probabilidades realmente de testar essa região
tá? Com risco aqui, ó. Se eu deixar um pouquinho mais afastado, talvez um pouquinho mais para cá, de 5 para 1. Então é muito lucrativo esse trade aqui. Eu acredito que vai ser uma boa oportunidade. Lembrando, não é, indicação de investimento, analise pelo teu próprio risco, tá? Eu estou passando aqui a minha visão, aquilo que eu acho, tá? Você precisa tomar suas próprias decisões. Não é indicação de investimento. Bem claro isso, pelo amor de Deus, para que não chegue nada para cima de mim. Feito? Então é isso, pessoal. Espero que vocês aí. É mais uma aula mesmo, né? Porque eu acabei passando lá sobre o índice, o que aconteceu no dia de ontem, né? A minha visão e a minha visão para o que eu espero do Ethereum. Lembrando, não é indicação de investimento. Então, todo trade, todo investimento que você faça é por conta e risco sua, tá? Não me culpe, não culpe ninguém. Essa aqui é a minha opinião, aquilo que eu vou fazer e aquilo que eu espero que aconteça do gráfico, tá bom? Então, espero que vocês tenham uma boa semana aí. Eu vou acabar viajando a partir de amanhã. Não sei se eu vou conseguir fazer vídeos durante a semana, mas tá aí a minha visão de mercado aí para os próximos dias do Ethereum. Feito? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.